Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Jesus ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: o que fazer quando as portas se fecham? Vocês já viram, em algumas situações, pessoas desesperadas por causa de portas fechadas. Eu me lembro em épocas de vestibulares, quando tem um horário muito rigoroso para que as pessoas cheguem lá antes que eles fechem os portões, e às vezes por alguns imprevistos, pessoas chegam ali 1 minuto depois do horário, talvez 30 segundos, e eles não podem entrar. Então é uma tristeza tão grande para a pessoa, que se preparou durante muitos meses para prestar aquele vestibular e, de repente, por 1 minuto ou alguns segundos, ele acaba não podendo entrar, porque aquele portão está fechado. No caso dessas pessoas, elas vão ter que esperar o próximo vestibular para poder participar. Mas nós temos várias situações e ocasiões em que nós nos deparamos também com portas fechadas. E eu quero tratar sobre esse assunto com base naquilo que a Bíblia pode nos ajudar em situações como estas. Eu estava pesquisando na Bíblia, nós vamos encontrar 371 vezes esta palavra porta. E algumas vezes, estas portas que aparecem escritas na Bíblia são portas de bênção, portas que Deus abriu para que pessoas fossem abençoadas. Mas também nós vemos algumas vezes portas que Deus fecha, e algumas vezes essas portas, por estarem fechadas, elas trazem problemas para as pessoas que estão de fora. Nós temos um exemplo muito prático para dizer sobre isso, que é o exemplo do dilúvio, lá de Gênesis 6, quando Deus diz para Noé construir uma arca e que ele iria acabar o mundo com o dilúvio. Então Noé seguiu aquelas instruções de Deus e ele fez a arca, e quando veio o dilúvio, o Noé ele entrou lá com a sua família e todos aqueles animais, e Deus trancou a porta da arca. Então Noé não tinha como abrir. E diz a história que muitas pessoas estavam batendo do lado de fora da porta para entrar, e eles não podiam entrar, e eles pereceram no dilúvio. Então, para estas pessoas, nesta porta fechada, foi uma tragédia, elas perderam as suas vidas porque não puderam entrar dentro da arca. Por outro lado, para Noé e a sua família, era uma bênção esta porta, porque se a porta se abrisse, eram tantas pessoas que queriam entrar dentro da arca que eles poderiam morrer pisoteados, ou poderiam até afundar aquela arca, sei lá, ou quebrar, de tantas pessoas que queriam entrar lá. Então, nem sempre as portas fechadas são tragédias para as pessoas. Elas podem ser tragédias, podem ser problemas para alguns, mas pode ser bênção para outros. Nem todas as portas fechadas significam impossibilidades. Daí eu pergunto, você tem visto portas fechadas na sua frente? Você se depara com alguma porta fechada nesta época que nós estamos vivendo de uma grande crise? Talvez você esteja diante de uma porta fechada, sem saber o que fazer. Daí Deus vai te ajudar, através dessa mensagem, a ter uma postura ou atitudes que você vai conseguir ser abençoado ainda que esta porta esteja fechada. Eu quero ler um texto para meditação. Eu tenho alguns textos, mas nós vamos começar primeiro um texto que está em Josué, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Nós vamos encontrar nesta história que ali havia uma cidade fechada por uma porta e muralhas. Não era apenas uma porta de uma casa, uma porta de um emprego, uma porta de um negócio que não estava dando certo, mas era uma grande porta, uma porta difícil de ser arrombada, que é a porta da cidade de Jericó. Então diz, ali a partir do verso 1 do capítulo 6, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava.
Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercanda uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Meus amados, esse texto mostra um povo diante de uma forte porta e muralhas. Deste povo, eles tinham a promessa de Deus, de alcançar essa cidade de Jericó, uma cidade tão boa, que tinha todos os recursos que eles precisavam, e eles caminharam, segundo as narrativas bíblicas, durante 40 anos no deserto, até que chegaram à margem do Jordão, ali bem próximo da cidade de Jericó, e eles iriam atravessar o Jordão para tomar aquela cidade. Deus, dando aquela promessa, quando os tirou lá da terra do Egito, Deus não mostrou as dificuldades que eles teriam pelo caminho do deserto, e não mostrou também que naquela cidade havia uma grande muralha e que havia ali uma porta tão enorme, difícil de ser arrombada. Deus apenas disse que iria dar aquela cidade para eles e que eles deveriam marchar em direção àquela cidade. Nós sabemos que aquela cidade de Jericó foi uma cidade tão importante da época, uma das cidades mais antigas conhecidas e que aparece na história bíblica. Jericó era uma cidade poderosa em armamento, em homens preparados para a guerra. Então, além daqueles homens guerreiros que tinham lá dentro, havia uma barreira para que o povo de Israel pudesse alcançar aquela cidade e tomar posse dela. Eu, olhando para essa enorme muralha, estava vendo um arqueólogo, e ele fez uma pesquisa nas escavações. Esse homem chama o Dr. John Garstang, ele é diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, e também do Departamento de Antiguidades do Governo da Palestina. Então, nas escavações, ele descobriu ali tijolos enormes que foram utilizados para a construção daquela muralha. E ele descobriu alguma coisa também tão importante, interessante, é que não era apenas uma muralha, eram duas. Então havia a muralha externa, e para aquela externa, para outra que estava interna, havia ali um espaço de 5 metros entre uma muralha e outra. E também havia nessas muralhas diferentes larguras. A primeira muralha, a muralha externa, ela tinha 2 metros de largura. Veja que é a largura aproximadamente aí de um carro, da largura de um carro. E a muralha, então, que estava 5 metros depois da primeira, ela tinha 4 metros de largura. Muita coisa, daria para um caminhão trafegar por cima daquela muralha. E ambas muralhas, elas tinham 10 metros de altura. Então, muralhas muito altas, difícil de alguém atravessar para poder conquistar a cidade por cima da muralha, ou tentando quebrar as muralhas, ou até mesmo arrombando as portas. Mas o povo de Deus, eles tinham uma promessa de que Deus daria aquela cidade a eles. E Deus, então, colocou algumas atividades que eles precisavam fazer para conquistar aquela cidade. Talvez, do nosso ponto de vista, Deus deveria dizer assim: olha, vocês vão pegar picaretas, talhadeiras, ponteiro, marretas, e vocês vão lá porque vocês vão ter um trabalho agora árduo para poder desmanchar parte daquela muralha para vocês passarem por ela. Se fossem nossos dias, talvez nós íamos pensar: vamos precisar de alguns guinchos, de tratores, algumas máquinas que
derrubam muros para que elas possam fazer esse trabalho. Mas Deus não pediu para eles pegarem nenhuma ferramenta, a não ser os 7 sacerdotes pegar 7 trombetas, né, para que eles pudessem tocar ali durante alguns dias que eles iriam rodear as muralhas de Jericó. E a ordem de Deus era que todos os homens deveriam ir armados e eles deveriam marchar 6 dias ali ao redor daquelas muralhas. E no 7º dia, agora não era apenas os homens, eram todas as pessoas. E elas iriam marchar, né, e rodear aquelas muralhas durante 7 vezes. Né, e os sacerdotes, num determinado momento, iam tocar a trombeta com um som mais prolongado. Né? Eles iriam tocar normalmente nas outras vezes, mas no final da 7ª vez, eles iriam tocar com som mais prolongado. E ao som daquela trombeta, o som prolongado, todas as pessoas deveriam gritar, né, um grande brado, e as muralhas iriam cair pelo chão. Imagine pessoas derrubarem muralhas de 2 metros de espessura, de largura, ou aquela outra de 4 metros, né, que estava no interior, né, através de gritos. Né, se você falar isso, alguém vai dizer, é uma loucura, né, alguém tentar gritar para derrubar muralhas. Acho que não derruba nenhum muro que já está quase caindo. Mas ali há uma mão de Deus, há uma ação de Deus para que aquelas muralhas viessem ao chão. Então, quando nós temos promessas de Deus, né, quando nós andamos com Deus e nós deparamos com muralhas, nós precisamos receber de Deus orientação. No caso daquele povo, era para marchar, era para rodear em volta da muralha. E eu quero aqui dizer uma coisa para você que me ouve. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas muralhas à nossa frente e nós ficamos cabisbaixos, nos sentimos como pessoas derrotadas, né, e não temos fé para erguer a cabeça, para caminhar, para marchar adiante. E é diante desta incredulidade, é diante desta rendição às muralhas que estão à frente, é que nós perdemos de conquistar aquilo que Deus tem planejado e tem prometido para as nossas vidas. É preciso olharmos para aquele Deus poderoso que criou todas as coisas e não olharmos para as muralhas que estão à nossa frente. E eu pergunto novamente, você já se deparou com uma muralha na sua frente? Né, para responder essas perguntas, é importante sabermos qual força nos guia neste mundo. Há 2 forças que guiam as pessoas neste mundo. Daí Paulo ele fala sobre essas 2 forças. Daí ele fala tanto no livro de Efésios capítulo 2, também como Romanos no capítulo 8. Em Efésios no capítulo 2, né, o primeiro grupo ele chama de pessoas mortas, que vivem suas transgressões e pecados. Estas pessoas, né, segundo o que ele diz lá no texto, elas seguem a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Eles seguem o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. O que Paulo está dizendo é que as pessoas, quando estão no mundo, quando elas vêm para este mundo, elas são guiadas, então, por uma força, e esta força é um príncipe do poder do ar, né? E ele atua nas pessoas que se afastam de Deus, que desobedecem a Deus, que não seguem aquilo que Deus está dizendo. E ele, quando se refere àqueles que são guiados por este espírito do mal, ele está dizendo para a igreja de Éfeso, olha, vocês não são mais estas pessoas guiadas por esta força, por esse poder do ar, o príncipe do poder do ar. Porque vocês, né, agora, então, foram transformados por Jesus. Né, e Jesus salvou vocês de uma forma graciosa, de uma forma maravilhosa. Né, e através da fé, né, vocês, então, agora são salvos através do sacrifício de Jesus. Então ele estava dizendo para aquele povo, aqueles irmãos da igreja de Éfeso, que eles não eram dominados pelo príncipe do poder do ar, neste espírito que atua nos filhos da desobediência. Então aquele grupo, né, de pessoas que são guiadas pelo mal, são aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. O outro grupo
né, que ele fala lá em Romanos capítulo 8, verso 14, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Né? E ele diz lá naquele texto que as pessoas que são os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Ou os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E eu sou tão grato a Deus de me receber como seu filho e permitir, né, que eu tenha este Espírito Santo dentro de mim para me guiar, para me levar a uma vida vitoriosa. E eu sei que todos vocês que receberam Jesus nos seus corações, né, vocês se tornaram filhos de Deus e são guiados por este Espírito Santo. Agora, por que nós então precisamos ter bem definidos, né, em que grupo nós estamos? Eu falei de dois grupos, o grupo daqueles que são guiados pelo príncipe das trevas, né, a força do mal, e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Por que é importante nós termos ciência muito claro em nosso coração de quem nós estamos seguindo e por quem nós estamos sendo guiados? A resposta é porque quando nós estamos sendo guiados por Deus, tanto as portas fechadas quanto as portas abertas, elas são bênçãos para as nossas vidas. Né? Então, independente se a porta está aberta ou ela está fechada, vai ser bênção porque nós estamos sendo guiados por Deus. Agora, já aqueles que são guiados pelos príncipes das trevas, estas pessoas, elas têm problemas, né? Até com portas abertas. As portas abertas passam a ser armadilhas, né? E as portas fechadas também passam a ser armadilhas porque as pessoas tendem a usar a força ou arrumar um desvio de conduta para poder ultrapassar a porta. Então, quem não está com Deus é guiado por aquele que vem para roubar, matar e destruir. Né? Jesus falou sobre ele, né, o ladrão, lá no capítulo 10. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas o ladrão ele vem para roubar, para matar e destruir. Né? E que destruições, né, o inimigo tem feito na vida de pessoas por todo o mundo. Nós temos exemplos bíblicos, né, de pessoas que acharam que portas estavam abertas para elas e foram uma tragédia. Nós temos relato bíblico quando o povo de Israel saiu do Egito e eles estavam então atravessando o Mar Vermelho, que Deus abriu o mar para eles atravessarem. O exército de Faraó se aproximou do povo de Israel e pensaram, agora nós vamos alcançar eles e nós vamos destruir todo este exército dentro deste mar aberto e eles vão morrer e vão ficar por aqui. Mas quando eles entram dentro do mar, daquela porta aberta que existia ali no mar, a Bíblia diz que os filhos de Israel terminaram de ultrapassar o mar, e o mar se fechou sobre eles e eles morreram todos afogados. Nós podíamos também citar o exemplo do Golias, né, aquele gigante forte que desafiava o povo de Deus, e de repente Davi aparece lá, né, e Davi que segue a Deus, Davi que tem Deus em sua vida, ele vai desafiar aquele gigante, não com a sua força, mas em nome do Senhor, foi assim que ele disse. Daí o Golias pensou, eu tenho uma porta aberta agora para eu consolidar, né, o meu poder, né, a minha atitude de guerreiro e as pessoas tremer diante de mim. Daí eu vou escravizar o povo de Israel. É a porta que eu estou tendo para escravizar todo um povo. Ele estava equivocado. Daí ele foi e ele acabou sendo vencido por uma pedra, né, que Davi cravou em sua fronte. Então veja bem, né, que para Davi a porta estava aberta porque Deus estava do lado dele, mas para o Golias a porta estava fechada e ele não percebeu e ele perdeu a sua própria vida. Nós temos exemplo ainda no Velho Testamento, e temos tantos, mas vou citar apenas mais um, que são os inimigos de Daniel, né, que estava com inveja de Daniel e eles armaram para Daniel através de uma lei que foi criada pelo rei, né, de que nenhuma pessoa deveria clamar a nenhum outro Deus a não ser o rei, né, daquela época. E o que acontece, né, o rei Dário, que era o rei daquela época, ficou tão triste quando ele assinou esse decreto. E ele ficou sabendo que o Daniel estava orando 3 vezes por dia, da mesma maneira que ele sempre fazia, com a janela aberta, e os acusadores vendo, foi lá e entregou para o rei. Então nós sabemos da história que a condenação para aqueles que transgredissem aquele dito
eles deveriam ser lançados na cova dos leões. E aí então, agora Daniel chega naquela porta, né, que se fôssemos nós nunca queríamos que aquela porta fosse aberta. Imagine só abrir portas de um lugar onde estão cheios de leões. Era uma porta que ninguém queria que fosse aberta, mas aquela porta foi aberta e Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Mas os leões não lhe fizeram nada, porque ali Deus estava abrindo uma porta para abençoar muito mais Daniel, e não só Daniel, né, todo aquele povo. Porque depois de que Daniel sobreviveu ao meio daqueles leões, né, o rei Dário chega lá e diz: vive tu, Daniel, por acaso o Senhor que tu serves te livrou? Né, e o Daniel disse que sim. Né, e Daniel então agora é tirado de dentro daquela cova dos leões. E diz a palavra que os inimigos de Daniel, eles foram lançados dentro daquela cova, não só eles, mas as suas mulheres e filhos. E antes que eles chegassem onde os leões estavam, os leões pularam sobre eles, estraçalharam e acabaram com todos eles. Então veja que as portas, elas podem ser bênção para a vida de um e pode ser uma tragédia para a vida de outras pessoas. Aqueles que estão vivendo longe de Deus, eles estão vulneráveis a estes males que Satanás tem trazido para a vida das pessoas. E então, para aqueles que estão vivendo longe de Deus, só há uma saída, é buscar a Deus e se render a Ele. Tem um texto que eu gosto muito, que está registrado em Provérbios, capítulo 3, verso 33, e aquele texto ele diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Veja bem que a maldição de Deus, ela continua sobre a casa daqueles que são ímpios, daqueles que não se rendem a Deus, que não querem seguir a Deus. Mas Deus abençoa o lar dos justos. E por que a Bíblia fala justos? Né? Justos porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Não há no mundo um justo sequer, mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né, como sacrifício vivo que veio derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado e toda injustiça, nós tornamos justos diante de Deus, e Deus diz na sua palavra que as suas bênçãos estão sobre as nossas vidas. Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que foram perseguidas, né, de pessoas que foram injustiçadas pelos seres humanos. Né? Eu tenho um exemplo do José do Egito. Né? José era um dos filhos de Jacó, né? E José, ele tinha sonhos, né? E alguns dos sonhos que ele teve, né? E ele contou ali para os seus pais e para os irmãos, e eles ficaram muito bravos, porque o pensamento ou a interpretação daqueles sonhos é que José iria reinar ali na sua família, inclusive sobre os seus pais. E aqueles sonhos, então, sendo revelados através de José para a sua família, levantou muita inveja nos seus irmãos. E os seus irmãos, né, não todos, mas alguns deles, quiseram matar José. E eles encontram, uma certa ocasião, né, José no campo, e eles então atentam contra a vida de José. Eles queriam matar José, mas depois foram convencidos de que deveria então jogar dentro de uma cisterna, e eles lançam então José dentro daquela cova, ou dentro daquela cisterna, e José está ali, né, e de repente vêm os mercadores ismaelitas, diz a palavra, e esses mercadores ismaelitas de Midian, eles estavam indo para o Egito. Então os irmãos de José decidem ir lá tirar José daquela cisterna, daquela cova, ou daquele poço, e vender para aqueles mercadores ismaelitas. Eles venderam José por 20 moedas de prata. É uma coisa absurda, né? Uma pessoa da família vender, né, o próprio irmão para um povo estrangeiro como escravo por 20 moedas de prata. Mas nós encontramos na Bíblia que Deus não abandonou o José, embora seus irmãos houvessem vendido. Em Gênesis capítulo 39, verso 2, lá diz: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou, ou que ele prosperava. Então ele chega no Egito e Deus abençoa a vida dele. Um dos oficiais do faraó, um homem chamado Potifar,
né, vendo que José prosperava, ele constituiu José como mordomo em sua casa, e ele tinha então ali autonomia para fazer todas as coisas. E nós sabemos na história que aquela porta que Deus abriu para José ali no Egito também teve problemas, porque ele foi atacado pela mulher de Potifar. Ela queria tanto que José se deitasse com ela, mas ele, sendo temente a Deus, ele rejeitou, né, e ele tentou fugir, e aquela mulher então conseguiu arrancar, né, uma das suas capas, ou da sua blusa, ou a camisa, e ela o acusou de que ele estava atacando ela, e aí então Potifar ficou tão bravo e lança José na cadeia, e ele fica preso por mais de 2 anos. Mas era lá na cadeia, né, onde ele estava fechado, trancado, que Deus estava abrindo uma porta para que José se tornasse depois um governador do Egito. Eram portas fechadas para que ele se tornasse um homem usado por Deus para abençoar não apenas o Egito, mas também a sua família posteriormente. Nós temos no Novo Testamento também histórias de portas, né, quando Pedro estava preso, e essa narrativa está em Atos capítulo 12, né, Deus enviou o anjo para abrir a porta. Então era uma porta fechada. Ninguém poderia abrir aquela porta para Pedro sair, porque a ordem era para que ele ficasse preso. Mas Deus envia o anjo abre a porta e tira Pedro daquela prisão. Nós temos um outro exemplo em Atos capítulo 16, a partir do verso 16, né, que Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite eles cantavam hinos de louvor a Deus e eles oravam. E Deus então envia um terremoto, e todas as portas se abriram e as cadeias caíram, aquilo que prendiam aqueles que estavam lá caíram pelo chão. Então Deus, através de um terremoto, abriu as portas para que aqueles homens fossem libertos. E é interessante que Paulo não saiu, nem ele nem Silas, eles continuaram lá. O carcereiro até tentou suicidar-se, achando que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo diz, nós não fugimos, nós estamos todos aqui. Daí aquele homem, vendo a sinceridade, a honestidade de Paulo e Silas, ele quis então também seguir a este Deus, a este Jesus que Paulo seguia. Daí Paulo ajudou ele a seguir, ele perguntou, o que eu preciso fazer? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, o verso 31 do capítulo 16 deste texto. Então, estas palavras, né, que nós vemos, esses exemplos que nós citamos, né, mostra que algumas portas que estão trancadas de uma forma tão forte que nós não podemos ter a possibilidade de passar por elas. Quando nós não podemos, Deus ele abre as portas, porque este Deus é um Deus de promessa, é um Deus que não falha, e ninguém pode impedir este Deus de abrir portas, ninguém pode impedir este Deus de fechar portas quando ele quer. Eu quero finalizar, né, citando o texto que está em Apocalipse no capítulo 3, a partir do verso 7, e este texto foi um texto que Deus, né, levou esta palavra através de João, né, dirigida a um dos anjos da igreja de Filadélfia. O anjo ali, nesse caso, era a pessoa que era o líder daquela igreja. E o texto lá diz que estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu quero dizer aqui nesses 2 versos primeiros aqui que li, né, que Deus, ele está dizendo, olha, eu abro portas e ninguém pode fechar, e eu fecho e ninguém pode abrir. E Deus estava dizendo, eu conheço as suas obras, daí eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu quero deixar, né, para você como uma palavra profética de Deus para a sua vida, né, que Deus ele tem colocado uma porta aberta diante de você e ninguém pode fechar essa porta, ainda que pareça que a porta esteja fechada, mas Deus é aquele que abre,
é aquele que dá passagem para as pessoas prosseguirem para o alvo que ele tem projetado e preparado, e nós precisamos ter fé e confiar nesse Deus. Não devemos ficar aí cabisbaixos como pessoas derrotadas. Nós precisamos prosseguir. Deus, ele fala ali àquela pessoa da igreja de Filadélfia: eu conheço as suas obras. Então Deus, ele sabe as atitudes, aquilo que as pessoas fazem, quando as pessoas retraem, quando elas vão adiante, quando elas desanimam, quando elas desistem, ou quando elas estão encorajadas a prosseguir. Nós precisamos mostrar para este Deus de que nós de fato confiamos nele e que nada deste mundo vai abalar a nossa fé, porque este Deus, ele tem colocado portas abertas diante de cada um de nós e que ninguém pode fechar. Deus, ele diz: você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Nós precisamos ter este comportamento daquela igreja de Filadélfia. O verso 10, Deus diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus amados, Deus está falando aqui de provação sobre a terra. Nós estamos passando por uma grande provação sobre a terra. Eu tenho falado já em algumas mensagens aí sobre o coronavírus ou Covid-19, ou o que as pessoas dizem, o novo coronavírus. Isso tem trazido problemas, é uma grande provação que está sobre todo mundo. E Deus está dizendo nesta palavra que ele faria desta maneira para pôr à prova os que habitam na terra. Mas ele alerta: olha, eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E Deus estava mostrando ali para aquela igreja que eles guardaram a palavra de exortação e a perseverança. Nós precisamos perseverar, precisamos guardar esta palavra. E Deus está dizendo: olha, porque você guardou a palavra, porque você perseverou, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre a terra. É importante nós olharmos para estas palavras que Deus ministrou aos nossos corações, para que nós sejamos fortalecidos, se é que nós estamos diante de umas portas ou de uma porta fechada. E eu comecei perguntando: o que fazer quando as portas se fecham? Daí eu quero dar aqui pelo menos 4 respostas e assim nós vamos terminar. A primeira resposta: confie em Deus. Lembra de Jericó? As muralhas enormes, Deus mandou rodear a cidade, tocar as trombetas, gritar, e eles confiaram em Deus e as muralhas caíram pelo chão porque Deus derrubou aquelas muralhas. A segunda coisa: esperem em Deus. Nós precisamos esperar em Deus. José, ele esperou muito tempo até que ele se tornasse o governador do Egito. Ele teve uma trajetória turbulenta na sua vida. Ficou mais de 2 anos preso, mas ele esperou em Deus. Ele não negou a sua fé, ele não blasfemou contra Deus, e Deus o constituiu como governador do Egito. Em terceiro lugar, revise suas obras. Você está no mundo e tem tantas atitudes, e às vezes nós tendemos a ter atitudes que não são boas quando as coisas não estão bem. Mas nós precisamos manter a calma e viver justamente como filhos de Deus. E por último, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Em Apocalipse 3:10 que nós lemos, é isso que Deus estava dizendo: olha, eu sei que você é fraco, mas você tem guardado a minha palavra e eu vou livrar você do mal e eu vou deixar que esta porta aberta continue à sua frente. Esta ideia que Deus está passando para aquela igreja. Então, que este Deus maravilhoso ajude você nesta caminhada. Se tem uma porta fechada na sua frente, não olhe para a porta fechada, mas olhe para o Deus que é poderoso para abrir esta porta. Vamos orar? Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra trazida ao meu coração e que pude, ó Deus, também trazer a todas estas pessoas que me ouvem através deste vídeo. E eu peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus,
Que o Senhor ajude os teus filhos a crerem, ó Deus, perseverarem, ó Deus, confiarem no Senhor e não ficarem, ó Deus, desanimados, desistirem por causa das dificuldades. Que eles possam lembrar desta última palavra que lemos em Apocalipse 3:10, que o Senhor tem colocado uma porta aberta e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Ó Deus, e se há portas fechadas que o Senhor também colocou à frente do teu povo, que cada um venha confiar que esta porta fechada é para que essas pessoas não venham cair dentro de um poço, ó Deus, que não venham ser vítimas do mal. É uma proteção do Senhor quando o Senhor fecha portas. Ó Deus, também é uma forma de o Senhor manifestar o teu poder para que as pessoas, ó Deus, confiem ainda mais no Senhor e glorifiquem o teu santo e maravilhoso nome. Eu peço ainda nesta hora, ó Pai, que o Senhor ajude todas as famílias, proteja-os, ó Pai, deste vírus que está assolando, está matando pessoas no mundo todo. Ó Deus, abençoe o trabalho, as empresas, os profissionais liberais, autônomos, os microempreendedores. Ó Deus, as irmãs que trabalham em diversas atividades, aquelas do lar também. Põe as tuas mãos e abençoe, ó Pai. E eu peço que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos, agora e sempre. É a minha oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, a sua família, os seus negócios. E em breve nós vamos estar aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração, se Deus assim permitir. E não esqueça de compartilhar esta palavra com seus amigos, porque possivelmente muitas pessoas estão vendo portas fechadas, estão desesperadas, e você pode abençoar estas pessoas mandando o link desta mensagem para elas. Então, que Deus abençoe, um grande abraço e até em breve, se Deus quiser.